o consenso de arquitetura e tecnologia. Boa tarde a todos, vamos iniciar. E se nós transcorremos uma série anterior onde nós exploramos as soluções do AV Group, é importante pontuar aqui que nós temos, portanto, mais do que soluções. Não é? O nosso objetivo aqui, ao falar das soluções aplicadas em um projeto real, analisando as interações arquitetônicas das nossas tecnologias, o objetivo é entender realmente a necessidade do cliente e não só jogar um monte de assunto tech numa planta. Não se trata disso, né? Não é o nosso trabalho. E é claro que se há uma interpretação da tecnologia em função do que o cliente precisa, nós falamos aqui de usar a tecnologia da maneira correta, liberando o potencial do projeto. Tecnologia, nesse sentido, quer dizer que ela vai potencializar o projeto do arquiteto, né? Ela vai dar dimensão, vai extravasar o poder criativo de um arquiteto, por exemplo, né? Esta que é a ideia. A tecnologia é uma ferramenta, ela não corre separado da arquitetura. E por fim, né, se a gente coroar essa linha de raciocínio num terceiro passo, o ecossistema do AV Group, as soluções do AV Group vão, de maneira combinada, vão fazer com que esse projeto supere as expectativas, encante o cliente, gere fidelização e fidelização gera novas oportunidades, né? Tanto um trabalho do integrador de sistemas como do arquiteto funciona muito no sentido dos profissionais liberais, como a gente fala, o dentista, o cabeleireiro, quer dizer, o melhor marketing é o boca a boca. Então, se você constrói projetos de referência, né, você se torna lembrado no mercado. Lembrado, então, um dia se torna renomado. Essa é a nossa ideia aqui. Então, nós estamos hoje entregando essas ferramentas de tecnologia com esse fim. Seria essa a ideia. Tá? E aí nós estamos falando das soluções arquitetônicas do AV Group que fazem esse consenso entre a arquitetura e tecnologia. Esse webinar, ele consolida uma série de informações que nós já exploramos. Então é importante eu lembrar aqui, né, que nós já tivemos outros 6 webinars que descreveram todas as soluções do AV Group. E é muito importante que o profissional mais interessado em mergulhar nessas soluções que visite os demais webinars. E para facilitar essa consulta, por exemplo, um arquiteto que tem interesse em projetar um cinema residencial, um arquiteto que precisa fazer uma grande sonorização de ambientes externos, ou fazer uma integração com climatização, né? Vários assuntos que o AV Group domina e tem tecnologia. Então, ele pode consultar os webinars já gravados. Mas para que não seja uma consulta demorada, para que não tenha que necessariamente assistir todo esse conteúdo, o que seria desejável, mas às vezes pela falta de tempo, pela necessidade de resolver um projeto não é possível, nós vamos lançar, após esse webinar, e mandar para todos os clientes que estão assistindo esse evento, um índice, um index, com as marcações de tempo em cada um dos webinars já transcorridos, para que o projetista ele vá direto ao ponto, vá direto à informação. E aqui, muito brevemente, eu vou relembrar, né, as soluções AV Group do ponto de vista da arquitetura. E todos esses índices que vão ser citados aqui vão ser fornecidos a vocês com as marcações de tempo e seria uma maneira de ir mais a fundo no potencial das soluções do AV Group. Então, se a gente olhar as soluções, a primeira grande solução que nós podemos ter é o som ambiente, né? Então, eu vou ficar pequenininho aqui daqui por diante, tá?
o que a arquitetura, o que se falou sobre soluções ambiente? Muito bem. Nós contextualizamos soluções de sonorização ambiente em função, por exemplo, da diagramação entre iluminação e caixas, né? Entre caixas acústicas e climatização. Então foram pontos que nós exploramos de como se faz uma paginação, uma diagramação do sistema de som ambiente. Som ambiente, por óbvio, não é só isso, né? O AB Group tem algo muito importante de arquitetura para som ambiente, que é como se distribui as caixas, lógico, né? E nós somos muito honestos e muito transparentes em colocar o ângulo de abertura de caixas, seja no seu desempenho ideal, o bom ou o máximo, para que a gente possa projetar um sistema de som ambiente. Então isso vai me dar a dimensão de como eu distribuo as caixas. É um requisito de arquitetura, porque isso pode interferir, digamos, com a iluminação, com os pontos de ar-condicionado, etc., né? De modo que, quando eu analiso a concorrência, em geral ela não fala essa especificação. E, em geral não fala porque as caixas são focadas em custo e abrem apenas 25 graus. Ou seja, eu teria que entulhar meu forro de caixa, né? Então, esse tipo de conhecimento nós exploramos lá nos Soluções AB Group de som ambiente, né? Outra coisa também que era muito importante e que tem diretamente a ver com uma solução arquitetônica é a disposição de telas que podem agregar uma identidade única ao projeto, né? E também telas quadradas ou circulares, mas também a característica de uma borda de tela muito fina e que adere perfeitamente ao forro, porque ela tem bordas que são ligeiramente deformáveis e fazem essa aderência perfeita, né? Nesse sentido também falamos recentemente de caixas arquitetônicas. O que são caixas arquitetônicas, né? São caixas que normalmente são embutidas na parede, né? Ou num painel. E por que essas caixas são tão desejáveis, né? Porque elas contemplam as melhores normas de áudio, aonde o áudio é direcionado ao cliente no plano dos ouvidos. Então não há qualquer perda de uma caixa que vem do teto, angulada tal, caso eu esteja projetando um home theater, caso eu esteja projetando um home cinema, né? Inclusive, exaltamos o fato muito importante que o embutimento dessas caixas é muito curto, né? Da ordem de 7 centímetros, às vezes da ordem de 10 centímetros e pouco. Então, não toma muito espaço. E analisamos também o porquê dessas caixas terem esse desempenho, né? Fizemos desenhos, discutimos, comparamos com a tradicional caixa-torre. Outra questão que foi muito abordada e vai fazer parte desse índice o tema sonorização de exteriores, onde abordamos, por exemplo, caixas como essa, uma caixa acústica externa, que cria uma ambientação 360 graus, é capaz de reproduzir todas as frequências sonoras, incluindo subwoofer, que é uma dificuldade em ambientes externos, e ainda é uma peça de decoração, e que é disponível em mais de um acabamento. Também falamos de caixas como essa, né? Caixas que funcionam como uma espécie de projetor acústico, com abertura de 70 graus, muito comum em sonorização de piscinas. Mas falamos de várias outras soluções, né? Também propomos um conceito novo para o mercado, que tem total aderência a projeto de design de interiores. Propomos um conceito chamado decoração acústica, que significa o casamento do tratamento acústico, mas em geral peças de tratamento acústico são feias, são desajeitadas, é sempre aquela espuma pretona, escura, aquele negócio que parece casca de, né, a caixa de ovo. Não tem nada disso, né? Nós temos soluções que são capazes de tratar acusticamente o ambiente, mas também decorá-lo, né? E com uma densa variedade de texturas, né? E cores, como nós estamos mostrando aqui no canto direito. Alguns exemplos desses acabamentos agora apareceram logo
abaixo da tela, mas isso mostra um potencial de decorar e resolver acusticamente uma casa. Além disso, um outro tema que é intimamente ligado ao design de interiores, sem dúvida, são telas de projeção, porque elas têm um impacto estético no ambiente, afinal elas são grandes, e as próprias persianas, né? E observando isso, então, nós temos aqui essa foto de contexto que mostra o potencial do AV Group de resolver, né, a motorização de persianas, motorização de telas de projeção e ainda telas de projeção que convivem no ambiente iluminado, né? Graças a tecnologias e parceiros que nós temos, como Screen Innovation, para a melhor qualidade de tela possível, e motorização altamente diferenciada, seja Lutron, seja Sonf. Né? Em climatização. Climatização é um assunto, às vezes, colocado um pouco à margem no universo de tecnologia de automação. Mas o AV Group ele tem uma solução muito especial que visa evitar esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui. Aqui nós estamos vendo um belo projeto, né? Com cortina, né? Tem até um trabalho aqui que foi feito de embutir a cortina, né? Uma sanca para embutir a cortina, um trabalho de iluminação interessante, mas ironicamente tem um ar-condicionado enorme pendurado aqui, né? É uma geladeira pendurada no meio da sala. Então, existem soluções que melhoram isso, né? Então, sistemas de ar-condicionado mais centralizados permitem que o arquiteto esconda essas coisas e brinque com os difusores, né? E faça uma paginação entre difusor, caixa acústica e iluminação. E o AV Group tem uma solução chamada Cool Automation, que faz a integração perfeita desses sistemas. Então, é uma ferramenta poderosa para que o cliente tenha acesso total a esse sistema e administre ele da maneira que ele bem entender. Né? Então, é uma ferramenta para controle e automação de climatização. Luminotécnica. Luminotécnica, né? Nós temos uma área da arquitetura que é o light design. Então, tem tudo a ver com a linguagem do projetista. E nesse sentido, né, nós exploramos várias possibilidades de cenas funcionais, cenas que podem atender ao propósito da pessoa se vestir, ou de cozinhar, ou de fazer uma leitura, etc. Então, temos um link direto a um webinar que vai explicar esse potencial de criar cenas funcionais. E veja, o profissional mais importante para criar essas cenas é o light designer, é o arquiteto, e não o integrador de sistemas. Né? Por quê? O arquiteto que tem a maior convivência com o cliente, entende a cabeça do cliente melhor para propor esses modelos funcionais da luminotécnica. Existe uma outra definição de cena que nós exploramos, que é a cena arquitetônica, que aí é celebrar a própria criação do arquiteto. Então, propondo iluminação de nichos, de quadros, de estantes, valorizar as luminárias, ou trabalhos especiais como esse, que estão aqui debaixo da minha imagem. Né? Então, tudo isso constitui um ferramentário muito poderoso para o projetista e que nós já desenvolvemos ao longo da série Soluções AV Group. E hoje nós vamos mostrar como trazer isso para o nosso cliente. Né? Essa é a ideia. E vem o último item, que é a integração, que muitos vão chamar de automação também. Né? A integração é por onde eu começo. Né? Na verdade, a integração ou a automação é tida como um tabu para muitos profissionais, algo difícil. Né? Então, nós temos que começar a remover essa resistência ou essas objeções, porque hoje não faz mais sentido você não ter nenhum processo de automação, de controle por rede, uma residência. Né? Nós estamos no século XXI. O diferencial de uma residência moderna no século XXI é a automação, é a integração dos sistemas. Lá no século XX, qual era a grande novidade? A energia elétrica. Né? Agora, se eu só jogo numa residência energia elétrica, eu estou fazendo uma casa do século XX.
Então, a ideia aqui é a gente começar a entender o que realmente uma casa do século XXI vai ter. E quando eu digo casa do século XXI, não quer dizer uma casa que seja tech, né? Uma casa que seja pro geek, pro nerd, nada disso. Essa casa pode ser, inclusive, para um idoso, uma pessoa que tem dificuldade com tecnologia. E, mais uma vez, é a ideia o tempo todo de transformar a tecnologia numa ferramenta, né? E aí nós vamos explorar essa ferramenta agora. Muito bem, integração de sistemas ou automação. Como é que a gente pode pontuar isso? Eu vou colocar aqui, isso já foi explorado no webinar anterior, mas agora eu vou explorar de outra forma, que existem vários níveis de automação, né? Só que alguns níveis não são níveis direito, né? Eu posso pensar num sistema de automação aqui totalmente vermelho, né? Totalmente inapropriado, aonde eu vou experienciar lentidão, falha, uma automação que é complicada, que é frágil, quebra fácil, que é muito limitada. E aí ela sem uso. Sem uso é inútil. Infelizmente, muitos arquitetos, muitos clientes se deparam com isso. Então isso aqui não é automação, né? Isso aqui é qualquer coisa que não se presta, né? É igual, né, se a gente pensar num carro, num celular, em qualquer bem de consumo ou num projeto arquitetônico que tem esse tipo de problema, então nós não entregamos nada, nós falhamos. Infelizmente, existem integradores que se associam a soluções e a marcas que o resultado final é esse. E aí acaba causando um trauma no mercado, um trauma no arquiteto, um trauma do bom projetista que quer procurar o melhor e toma-se que a automação não funciona. Então, na verdade, não é que não funciona, é que foi feita a sorte deste tipo de equipamento, né? Nós podemos pensar num segundo nível que, melhor, ela já é rápido, já é confiável, já é acessível, já é durável, já aceita upgrades e já permite um controle geral da minha casa. Ok, mas isso é automação de verdade? Ainda não. Aqui eu estou simplesmente entregando para o meu cliente o óbvio, né? Agora, de verdade, quando um arquiteto faz um projeto, eu imagino que ele idealize ir além, idealize se tornar uma referência, né? Idealize ter projetos que marquem e que gerem uma trajetória ao longo do tempo da sua própria evolução como um artista e como um técnico que ele é. E até aqui nós não estamos fazendo nada disso. Agora, se eu pensar numa automação de verdade, né, uma automação de verdade vai gerar facilidade. Ela tem que facilitar as rotinas da casa, facilitar o acesso à informação da casa, facilitar o controle da casa. Eventualmente, algumas decisões que eu teria que ficar lá repetindo, um monte de ação, apertando o botão, apertando o botão, apertando o botão. Não, a casa faz isso tudo automático, né? Ela sintetiza esse monte de apertar de botão, né? Mas sem, no entanto, me colocar num molde, ainda me permitindo liberdade. Então isso significa ter harmonia, né? E conforto. Economia é uma coisa até óbvia, mas está aí como um diferencial, né? E a integração é a capacidade de reunir muitos sistemas numa interface única, fácil e agradável. E a beleza é no sentido de que eu projeto ambientes com todo um tratamento estético, com todo um partido de decoração. A automação tem que se somar a esse partido de decoração, esse partido arquitetônico, e valorizá-lo. Essencialmente, a luminotécnica é a ferramenta básica para fazer isso. É lógico que persianas também podem fazer, e sonorização podem fazer também. E a gente vai ver adiante como. Existe um nível ainda superior, né, que é a criatividade, que é a customização, e o fato da minha automação ser capaz de ser supervisionada. O que é supervisionada? É eu poder remotamente checar se minha automação está funcionando, está tudo bem, se há alguma interferência de problemas de energia elétrica,
problemas de rede, e eu poder remotamente dar uma assistência ao meu cliente, evitando até chamado técnico, evitando que as coisas parem de funcionar, né? Então, isso seria a automação realmente boa. E a fidelização daquele cliente importante, ela vai acontecer aqui, na criatividade, na customização, na supervisão. Esses itens em amarelos, não se preocupem que no webinar Conforto Ambiental 2 a gente explorou eles e explicou detalhadamente cada um dos itens. Como a tecnologia pode gerar isso para o nosso cliente. Então, isso está indexado, né? Agora, uma coisa que não foi muito explorada é a criatividade, a customização. É muito fácil falar assim, seja criativo, inove e você vai fidelizar o cliente. Mas, afinal de contas, o que significa gerar inovação e fidelização, né? São palavras bonitas, mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, primeira coisa, e talvez seja a mais importante desse webinar, né? Nós estamos falando aqui do AV Group. O core do AV Group, a alma do AV Group é inovação e fidelização, né? O AV Group é uma empresa extremamente preocupada com inovação. Tanto é que nós que somos colaboradores estamos sempre em busca de potencializar, de melhorar o ecossistema da empresa para fazer soluções cada vez melhores e inovadoras, né? Nesse sentido aqui, eu posso dar um breve argumento pessoal, né, para vocês, no seguinte sentido, né? Ao longo das apresentações, eu nunca falei muito da minha pessoa ou da minha trajetória pessoal, porque eu nem acho isso ético. Parece que a gente está jogando confete ou querendo fazer apelo à autoridade, o que é muito errado, né? A autoridade de alguém se resume ao que ela fez ao longo da vida, ao reconhecimento que ela tem. Mas eu falando um pouco da minha experiência, para exemplificar isso, né? Eu lido no mercado de tecnologia desde 2001. Às vezes mais focado em áudio, às vezes mais focado em vídeo, às vezes mais focado em automação. Mas fato é que já transcorri praticamente aí todas as áreas da tecnologia, até com linha branca eu já mexi um pouco, e com impressoras multifuncionais, grandes formatos e tal. Então, se eu observar a minha experiência profissional desde 2001 e olhar para o AV Group, o AV Group é, sem dúvida, uma das empresas mais focadas em inovação e busca de novos produtos que eu já trabalhei na minha vida, né? Ao longo, então, a gente pode colocar 20 anos. Então, essa é a alma da empresa. Então, tudo depende a qual empresa você se associa, né? Então, se associar ao AV Group significa estar associado a uma empresa que vai buscar criatividade e inovação. E a fidelização é consequência. Claro que isso depende também, em segunda linha, do projetista, né? Não adianta a empresa ter, na sua filosofia, a inovação e a criatividade se o projetista não está atento a isso. Então, nós desejamos que trabalhem conosco, que venham conosco, né, nessa caminhada de realmente instaurar a residência do século XXI, projetistas que estejam antenados com isso, que queiram fazer o melhor, que queiram dar uma contribuição a mais à evolução do design da arquitetura. E agora as ferramentas tecnológicas são mais uma que se somam, né? Elas não são antagônicas à área humana, né? Nós desenvolvemos tecnologia para pessoas, né? Não temos robôs que habitam residências. E é claro que quando a gente pensa em inovação e criatividade, todo mundo, né, a maioria dos projetistas, desejaria fazer um case, fazer inovação numa planta como essa, né? Uma planta grande, né? Aí na casa, se eu não me engano, essa planta tem na casa de 800 metros quadrados.
e aí quer fazer case numa planta como essa. Ou, por exemplo, uma outra situação, áreas como essa, áreas extremamente potenciais para o AV-Group desenvolver uma solução arquitetônica, né? Porque aqui a gente consegue fazer iluminação, sonorização exterior, sonorização interna, cenas luminotécnicas, um controle aqui de persianas e tudo mais, para que haja uma integração boa entre abrir e fechar a casa. Quer dizer, dá para pensar 1000 possibilidades. Só que todas essas residências que nós estamos vendo aqui, inclusive a planta anterior, que era um apartamento, são residências grandes. E a maioria dos projetistas, ou muitos projetistas, comete o erro de imaginar que só dá para fazer case ou inovação em residência grande. Não é verdade, tá? A gente constrói a mentalidade de se fazer boas soluções e soluções criativas e inovadoras no pequeno projeto, né? Porque o pequeno projeto, eu não tenho grandes extensões de cabo para pensar, grandes instalações de infraestrutura para pensar. Então é no pequeno projeto que se começa a criar, né? Então a grande pergunta que eu deixo para os projetistas é: no pequeno projeto, o que você está criando e inovando? Quais ferramentas, por exemplo, que um grupo como o nosso oferece e você está implementando? Então, essa é a ideia, tá? Porque se você exerce a capacidade de criatividade num projeto pequeno, quando chega no projeto grande, fica mais fácil. E o projeto grande, você vai ser obrigado a exercer. É o case, é o que vai te dar visibilidade para todo o mercado, né? E um comentário final sobre isso é que o melhor lugar para que se exerça um laboratório vivo e seguro de criar soluções de automação é na nossa própria casa. Então aqui eu faço um convite, e como é a palavra da moda para os jovens, né, um desafio, né, para os arquitetos que implementem em pelo menos 2 cômodos da sua casa automação. Porque implementando, primeiro, vocês vão ter a noção do que é uma automação boa ou ruim. Se optarem pela ruim, já vão saber. E nunca mais vão colocar ela no seu cliente. E outra, sendo usuário, e sejam usuários exigentes, vocês vão ter ideias e vão cobrar o seu integrador dessas ideias. Então a gente vai conseguir entregar ao cliente, seja na obra pequena ou na grande, um novo patamar tecnológico, né? Um patamar condizente com o que o AV-Group se dispõe a oferecer no mercado. Agora, sobre isso, né, como é que a gente faz esse reconhecimento para o cliente? Porque a questão aqui é que nós precisamos entrar na cabeça do cliente, entender o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele quer. E às vezes esse desejo nem é explícito, porque ele não sabe as possibilidades da tecnologia. Então, como ele vai desejar efetivamente algo que ele não conhece, né? Isso tem muito a ver, inclusive, com as declarações antigas do Steve Jobs, quando ele estava para lançar o iPhone, né? Ele dizia algo mais ou menos nesse sentido, né? Eu estou criando algo que o meu consumidor precisa e ele nem sabe que ele precisa. Então é importante a gente ter essa sondagem no cliente muito clara, tá? Para que aí a gente possa posicionar as nossas aplicações e marcas, saber por onde se estende o projeto, e aí a gente discute rapidamente um exemplo em planta e mostrar um pouco do que as interfaces são capazes de fazer. Bom, o perfil do cliente, ele se constrói identificando atividade e profissão, por exemplo, sexo e idade. E aí alguns profissionais de arquitetura vão questionar: horas, quando eu vou projetar uma casa, quando eu vou fazer um retrofit de um apartamento, desenhar um sítio, qualquer coisa, eu tenho que entender dessas coisas. Pois é, para que a gente faça um projeto tecnológico e dê vazão ao que o cliente realmente precisa e acredita ser bom, é a mesma entrevista
é a mesma análise de perfil psicológico do cliente, de modo que, se um cliente é um profissional liberal, um alto executivo de uma empresa, um advogado, pode ser que ele valorize demais ter um home office bem equipado. Isso já é um indício que alguns serviços tecnológicos vão para essa área. Por outro lado, se ele é um médico, por exemplo, plantonista, que chega em casa em qualquer horário do dia ou da noite, seria desejável que a casa, tanto em termos de segurança como de caminho de luz, recebesse ele com a mesma segurança, com o mesmo conforto, não importa se são 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Então, esse tipo de coisa é base para o nosso projeto. Lógico, sexo, idade. A idade, digamos, a gente tem aquelas classificações da geração X, Y, etc., né? São meio que rótulos, mas podem servir como orientação. Fundamental, com quem ele vive, né? Os empregados, nós vamos ter o controle de acesso para esses empregados ou não? Quais os hábitos dos filhos, idade dos filhos, para que a gente faça um projeto harmonioso, né? Onde ele já morou, porque se ele já morou no sul do país, ou no norte do país, ou no exterior, ele vai ter referências culturais, até da própria habitação, diferentes, né? Se ele já viu isso, que é fundamental, o que ele conhece de áudio e vídeo, o que ele conhece de automação, para que a gente trabalhe em cima das referências anteriores, que nem sempre são boas. E quais as expectativas, né? Principalmente quando o cliente já conhece um pouco mais de tecnologia, e a tendência é cada vez mais os nossos clientes conhecerem, afinal de contas nós vivemos num mundo mais tecnológico, é a pergunta direta, o que realmente você espera que isso faça, né? Dá para a gente fazer esse tipo de pergunta também. E eu quero aqui fazer com vocês 2 medidas de expectativas. Eu quero fazer uma medida definitiva, que é olhar as expectativas do cliente sobre todos os âmbitos da tecnologia, né? E falando tecnologias que nós já anunciamos que vai haver o índice sobre elas. Então, quer dizer, é um assunto muito amplo, muito vasto. Mas eu quero começar antes analisando um ponto específico, o áudio, né? A maioria das empresas de automação começam com áudio. E tem no áudio até hoje algo muito importante. Então eu vou começar essa análise de expectativa focado no áudio, que é um pontinho da tecnologia, e depois eu vou expandir isso para tudo. Até por didática, né? Perdoem se eu esteja sendo de alguma maneira preciosista. Qual é a relação do nosso cliente com o áudio? O que ele espera do áudio? Que tipos de clientes que existem com áudio? Bom, existe uma minoria de clientes que tem o foco no áudio. Ele compra o áudio pelo áudio. Então ele vai comprar um equipamento high-end e quando aquele equipamento high-end não for mais suficiente, ele vai para outro high-end, né? Esse é um cliente que opta pela tecnologia. E por que esse cliente ele é tão aficionado nisso? Porque ele é um nerd, ele é um geek? Não. Porque ele busca a superioridade de áudio a qualquer custo. Em função de experiências anteriores que ele teve de vida, ele estudou música, ele frequenta concertos, em função do próprio histórico familiar que influencia muito a nossa cultura de áudio. E se ele é uma pessoa, por exemplo, que celebra a cultura vintage, né? Hoje a gente tem clientes que são apreciadores, por exemplo, de gravador de rolo, de fita cassete, acontece, de vinil, sobretudo. Então, se o teu cliente é um apreciador dessas tecnologias, talvez ele seja um cliente com foco de áudio. É uma maneira muito simples de coletar uma expectativa de áudio, né? E a questão do status? Né? Eu sou um cliente que busca status. O que é isso? Eu quero um áudio diferenciado, um áudio que toque melhor que os outros, porque isso me confere uma posição de diferenciação, né? Ou isso vai me dar prestígio como produtos de Bang Olufsen, né? E essa questão do status, ela está intimamente relacionada ao ambiente social que eu frequento, né? As referências do que é bom ou ruim pelo status dependem dos meios que eu frequento.
Então, entender o meio onde o cliente vive é fundamental para entender a relação dele com o status, né? E o status está intimamente ligado à sensação de pertencimento a um grupo, né? E é importantíssimo que a própria casa, através do sistema de áudio, faça o cliente pertencer ao grupo que ele está, né? E não que ele se sinta à margem, né? Então, o áudio é uma ferramenta de inclusão do status do próprio cliente. Agora, se a gente pensar de uma outra forma, né? Existe uma maioria dos clientes que busca entretenimento, simplesmente se divertir. E aí é um sistema que tem que ser fácil, né? Não tem que ficar lá procurando a música que vai tocar, e é um pesadelo, não acho a playlist que eu quero, tem que ser acessível, ou seja, eu não tenho que andar metade da casa para achar um tablet, para achar um touch, né? Um sistema discreto, né? Não vou entupir as paredes da casa de controle, né? Ser harmonioso com a arquitetura, conveniente, no sentido de eu acessar a qualquer hora que eu quiser. Então, esses são valores importantíssimos também, talvez para a maioria os mais importantes, por isso que o balãozinho aí deu uma inflada, é gerar entretenimento. Agora, se eu fizer uma análise aí e perguntar aos senhores o que um cara focado em áudio, o que uma pessoa que busca status, e outra que busca entretenimento tem em comum? Qual é o valor comum a todos esses clientes de áudio? Se eu olhar, seria a emoção. Todo cliente que investe num bom áudio, ele busca a emoção. Como assim? A emoção de ter um filme de suspense bem colocado, de passar horas de entretenimento com a sua família, churrasco lá com os amigos, de relembrar uma música que marcou, né? Eu, em demonstrações de áudio, já teve caso de pessoas chorarem quando eu faço demonstração de áudio, porque o equipamento é muito apurado, muito preciso, recria uma sensação, uma situação emocional, mas também pode ser para rir, para dar risada, para se divertir, para fazer uma festa, né? Ao reunir amigos, criar um ambiente romântico, né? Ou para quem gosta de jogos, criar um ambiente de jogos absolutamente imersivo. Os jogos hoje criam uma realidade mais perfeita do que filmes, muitas vezes. Então tem a ver com áudio complementar o ambiente de jogos. E é claro, se a pessoa é focada em status, ela ter o reconhecimento e o prestígio de ter esse equipamento, muitas vezes até um equipamento assinado por designers de engenharia, né? O que eu posso dizer, então, é que o áudio, e já fazendo a minha primeira extrapolação, o vídeo constituem a máquina de emoções de uma residência. Então, uma residência sem áudio, sem um bom projeto de sonorização, é uma residência sem vida, é uma residência similar ao cinema mudo. Acho que todos vocês já assistiram uma vez na vida um filme mudo. É um filme xoxo, sem emoção. Então, quando a gente adiciona o áudio, a gente está adicionando emoção ao nosso projeto. E eu acho que é muito desejado cativar o cliente nesse ponto. E agora a gente pode falar do resto da residência, né? Se a gente analisar a tecnologia servindo ao cliente num sentido mais amplo, o que a gente pode dizer sobre isso? Essa residência, ela tem que atender às expectativas do meu cliente de dia, né? Aonde existe todo um projeto para que eu conviva aqui, tome sol, ou alguma iluminação gere algum trabalho aqui de ponto localizado e tal, mas também que a residência atenda às expectativas durante a noite e a casa se transforme recebendo, acolhendo os clientes, né, ou os moradores, no caso, quer seja de dia, quer seja de noite. Então, o bom projetista, e aí podemos falar tanto do integrador de sistemas como do arquiteto, ele se preocupa em atender as expectativas do cliente em dois momentos, de dia e de noite. De certa forma, eu poderia dizer que os nossos projetos são duplos, né? Que a casa tem uma sensação
de acolhimento durante o dia e outra durante a noite. Isso é de fundamental importância, porque nós tratamos aqui com automação de luz. Então, a maneira como a casa vai se transformar ao longo do dia e ao longo da noite é importantíssima. Tá? E se eu pensar aqui numa situação padrão, para a gente dar um exemplificar, um casal jovem, tal, enfim, que tem uma série de expectativas quanto ao esporte, quanto a ter uma horta, ou gostar de jardim, ou ter filhos, ou fazer exercício, gostar de cozinhar em casa, gostar de música, etc, etc. Então, como é que eu entendo as expectativas do cliente e como é que eu priorizo isso? Então, agora eu estou abrindo a interpretação. Eu vou tentar entrar na cabeça do cliente e verificar efetivamente o que ele pensa. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Existe um meio indireto de fazer esse levantamento, né? Que seria, lógico, herdar a visão do arquiteto, herdar a visão do projetista de interiores, por exemplo, até exteriores também. Né? Por que eu digo isso? Porque se eu já tenho um projeto totalmente feito, concluído, aonde eu não consigo ler mais diretamente o cliente, esse momento já foi perdido, já foi ultrapassado, o que acontece? A gente pode tentar resgatar as expectativas do cliente lendo o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, se bem feito, ele já é uma leitura da expectativa do cliente. Eu posso ler também o layout mobiliário. A disposição dos móveis me conta uma história e indiretamente eu posso priorizar tecnologia e automação para onde essa história está me parecendo mais importante. Né? E é fundamental conhecer o projeto luminotécnico. É muito difícil a gente contemplar uma casa com um bom projeto sem ver a luminotécnica, porque vira uma tarefa um tanto de adivinhar. Então é importante que o trabalho aqui, seja do arquiteto, seja do decorador, seja de um light designer especializado, nos conte as prioridades de iluminação para que a automação combine tudo e com uma mágica faça tudo acontecer. Outra coisa muito importante são as áreas de convivência. Aonde meu cliente permanece? Aonde ele convive? Aonde a família se reúne? Talvez, se eu não tiver, digamos, verba para fazer uma automação extensa que resolva todos os ambientes da casa, as áreas de convivência podem ser um ponto de prioridade. Então, é uma maneira de eu reconhecer isso em planta. Agora, digamos que eu possa fazer um reconhecimento direto. Eu não dependa necessariamente de herdar uma informação numa planta, né? Afinal de contas, a planta pode me dar alguma imprecisão. Afinal de contas, a planta é concebida por uma interpretação. Eu vou lá e interpreto a planta. Então, quer dizer, há dois níveis, né? É uma informação que já está vindo de uma maneira indireta. Então, se eu quiser colher a informação direta da fonte, conversar com o meu cliente, eu posso, por exemplo, sondá-lo. E essa sondagem é pura linguagem arquitetônica, no sentido de entender se o meu cliente prioriza a natureza, contato com a natureza. E nesse sentido, ele vai ter no projeto dele, provavelmente, piscina, espelhos d'água, paisagismo, uma horta. Por outro lado, pode ser um cliente que prioriza muito vestuário, então ele vai ter um grande closet, um lugar de sapatos, por exemplo. Ou ainda, um cliente que gosta de esporte, então ele vai ter uma quadra, ele vai ter uma academia, ele vai ter uma raia olímpica, ele vai ter recursos para praticar esse esporte. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Se ele é um cliente que gosta de natureza, né, e ele tem a piscina, os espelhos d'água, etc., eu vou levar as cenas, as variações de dimmer, os sensores, automações que funcionem programadas dia e noite, lembra? Expectativa dia e noite. A sonorização de ambientes, né? O entretenimento de vídeo e eventualmente até serviços de câmera de segurança para essa área da natureza. Da mesma forma, eu vou jogar, se ele prioriza o vestuário ou a área de esporte, a mesma coisa. Então, isso são
recursos de tecnologia e automação que eu posso levar em função dessa prioridade do cliente, porque eu reconheci essa expectativa diretamente em contato com ele. Outro exemplo também é se o meu cliente gosta de entretenimento. E aí ele pode gostar, por exemplo, de filme, de seriado, de videogame. E isso mostra algo para mim. E aí, nesse caso, bom, se ele gosta tanto de entretenimento, é o caso de eu oferecer um home cinema, um home theater. As cenas de iluminação têm que favorecer esse ambiente, assim como os dimmers, a sonorização e as tecnologias de vídeo. As tecnologias favorecerem o entretenimento, né? Os norte-americanos, eles têm uma interpretação tão boa disso que a gente vê, eventualmente, às vezes, projetos de salas de entretenimento nos Estados Unidos, aonde a gente tem uma TV principal e ao lado 2 ou 3 TVs, né, que mostram conteúdos secundários. Por exemplo, o cliente então coloca na TV central ou no telão central o que ele está fazendo, a TV a cabo que ele está assistindo, o jogo que ele está usufruindo, e nas laterais alguma outra coisa. Por exemplo, então vai começar um noticiário que ele quer assistir, vai começar uma live que ele quer assistir, então ele deixa de prontidão. Então, este seria um exemplo de um cliente que é muito antenado com entretenimento de vídeo. Agora, eu só vou ter a chance de fazer isso e deixar o cliente maravilhado com uma solução desse tipo, o que para muitos talvez não faria sentido, mas para esse cliente faz, se eu conversar, se eu buscar essa informação dele, senão eu não tenho sequer como oferecer. Né? Assim como um cliente de game, um cliente de seriado. Tá? Há, por outro lado, clientes extremamente racionais. Né? São clientes metódicos, tal, muitos profissionais, inclusive, por exemplo, eu já reconheci nos meus trabalhos anteriores, por exemplo, médicos com perfil muito racional, economista com perfil muito racional, engenheiro também. E aí a gente vai oferecer para eles ferramentas de economia e praticidade. Então, a racionalização do consumo de ar-condicionado, o fato de não deixar luzes acesas à toa, o fato de integrar o sistema de segurança na automação para que essa segurança seja mais efetiva, ela seja acessível e, portanto, funcione. E isso tudo reunido, é lógico que nós estamos falando de praticidade. Tá? Então, é importante reconhecer o perfil do cliente para a gente entregar a automação, a solução de tecnologia que tem a ver com ele. E aí, só fechando essa linha de raciocínio, como eu disse, climatização, as persianas, porque as persianas podem regular o controle, por exemplo, de insolação e, portanto, fazerem uma regulação não só climática, mas de economia de luz, né? Sensores para as coisas funcionarem de maneira autônoma, então não esquecer coisa acesa, e as interfaces, por quê? Se eu distribuo os controles de automação de uma maneira racional pela casa, eu tenho acesso à casa. Então a casa está se tornando prática de usar. Né? Então, interface de automação tem a ver com cliente racional, não tem a ver com luxo, como nós vamos ver adiante, já estamos vendo aqui. Tá? Um outro perfil. O meu cliente gosta de música. Bom, e quase todos gostam, né? Nós somos latinos, o latino quase invariavelmente ele gosta de música. Que tipo de música? Que referências familiares ele tem de música? Se ele já tocou ou se ele já estudou música, isso é importantíssimo, né? Quanto mais elevada a cultura musical do cliente, mais a gente vai ter que entregar para ele um bom áudio, né? E se ele escuta notícias? Hoje é uma tendência que as pessoas possam ouvir uma rádio online, um podcast, né? A gente vive essa transição dos noticiários, digamos, de sistemas de rádio para sistemas online, né? Então, seria desejável, se eu sou um executivo, por exemplo, que é sempre muito ocupado, tem uma vida muito atribulada, e eu, por exemplo, vou circulando pela casa e o noticiário vai me acompanhando. Não é só uma questão de música. E aí eu posso pensar
nessas aplicações. Eu posso entregar para o cliente noticiário, posso entregar som ambiente. Som ambiente tem que ser pensado. Eu vou tirar um pouquinho a câmera aqui, porque eu tapei, né? Eu tirei um pouquinho a minha imagem, tá? O som ambiente tem que ser pensado em termos do que o cliente ouve. Então, se eu quero só um jantarzinho aconchegante com os amigos, é um tipo de som ambiente. Agora, se eu quero dar uma festa, fazer uma balada, vamos assim dizer, o áudio tem que ser mais possante. Assim como se eu sou um cliente que tem muitas referências familiares, estudou música, frequenta, por exemplo, ambientes de concerto, eu preciso de um sistema Hi-Fi. Nada menos que isso, tá? Essa é a ideia. Bom, e aí se eu extrapolar a música para toda a casa, eu posso pensar, bom, a música é o que dá vida à casa. Nós já passamos esse assunto. Então, essa vida vai acontecer em festas, em recepções ou em jantares. Então, isso vai me ajudar a dimensionar a potência, a qualidade desse áudio, aonde ele se distribui. Então, as perguntas que têm que ser feitas sobre o cliente é onde vai ser a festa. A festa vai ser dia ou noite? Porque imagina eu fazer uma festa do lado da piscina, eu coloco lá uma bela sonorização de exteriores, mas não tem cena de iluminação do lado da piscina. Isso é verão ou inverno, porque pode ter a ver com questões de climatização. Tá? Então, essa sondagem é sempre muito importante. Quanto aos jantares, né, hoje existe uma valorização do cozinhar em casa. É uma tendência, então isso está lembrado aqui. A residência tem uma área gourmet. Essa área gourmet tem uma ilha. Há uma área de churrasqueira especialmente contemplada. E a pergunta mais importante que tem que se fazer sobre jantares é: o cliente cozinha? Porque se o cliente ele gosta de cozinhar, ele participa dessa cultura gourmet, a gente tem que absolutamente celebrar o espaço que ele cozinha, tem que prestigiar esse espaço, levando as tecnologias para lá. Afinal de contas, ele vai passar horas ali. Não adianta entregar tecnologia onde ele nunca vai. Né? Então é fundamental essa leitura. Vejam que parecem questões simples, parecem questões até primárias as que eu estou explorando aqui. Né? A minha leitura de tudo isso talvez soe até boba, né, para as pessoas mais experientes e mais experimentadas. Mas muitas vezes nós, na sede de desenhar o projeto, na sede de entregar o orçamento, a gente passa por cima dessas leituras e a gente não tem um projeto vencedor, um orçamento vencedor, porque ele não atende ao que o cliente espera. Né? E fica muito difícil eu apresentar um projeto que não atende às expectativas do cliente. Esse projeto não vai ganhar o orçamento, digamos, a competição, ele não vence. Né? Outra questão, se o meu cliente aprecia a arte, aprecia a decoração. O meu cliente mesmo pinta as paredes, faz textura porque ele gosta. Né? Ou ele coleciona quadros, coleciona objetos. Então, nesses casos, a automação vai ter que olhar para isso. Como? Cenas e dimmers que valorizem os objetos de arte dele. É uma questão já batida, né? As grandes marcas de automação falam disso há anos, mas muitas vezes passa batido. Então nós temos que lembrar desse ponto também. A outra questão é, e aí, mais uma vez, dia e noite. Que automações nós podemos fazer pensando que esse casal não necessariamente tem os mesmos horários. Aliás, hoje, cada membro da família tem um horário. Isso é típico, né? Se há uma quebra de rotina, já que a automação residencial não é industrial, né? Nós não somos esteira, né? Esteira de fabricação, nós não somos robôs. Então pode haver necessidade de eu programar rotinas, mas também ter que interromper as rotinas. Né? Nós somos seres humanos. E qual é a interrupção de rotina típica? O fim de semana. Eu ter uma outra programação, eu ter um outro regime de funcionamento para os fins de semana. E notificações do dia a dia. Tá? Por exemplo, o horário que alguém chega em casa, ou que a casa está com todo o modo de segurança dela ativado, podem gerar notificações.
Então, essas automações ajudam o cliente a não ficar lá apertando dezenas de botões para fazer o que ele quer. E aí eu posso colocar o que nessa rotina? As cenas, os dimmers, não só dimmers, on, off, às vezes é o suficiente, né? E também os sensores. Indo mais além, nós podemos pensar na segurança. Muitos clientes, sem dúvida, inúmeros, nos dias de hoje, vão ter uma grande preocupação com segurança. Então, nesse caso, é necessário monitorar, é necessário ter ações automáticas para tornar a casa segura e avisar o cliente, através de notificação, se qualquer coisa diferente possa ter acontecido. Também vão haver clientes que, devido até uma consciência mais apurada, uma consciência mais atualizada do mundo ambiente, do meio ambiente que a gente vive e tal, vão ter a preocupação da sustentabilidade. Então, nesses casos, nós temos ferramentas para energia, otimização de ar-condicionado e ações automáticas. Ações automáticas que vão racionalizar a casa e, portanto, estar em acordo com sustentabilidade, né? E aí, o que eu posso fazer aqui? Obviamente, eu posso integrar câmeras no meu sistema de automação, posso integrar fechaduras, né? E as fechaduras podem gerar processos de controle. Então, por exemplo, eu posso ter uma senha que abre a casa normalmente. Por outro lado, posso ter uma senha que ativa um alarme silencioso, porque eu estou entrando sob coação. Tá? Assim como podemos ter sensores que podem cobrir a casa para acender luzes, mas também sensores que podem cobrir a casa pela questão da segurança. E o que complementa a segurança também são automações de noite. Do mesmo modo, quando eu penso em sustentabilidade, de novo vem a ideia de ajustar persianas para aproveitar energia solar, luz solar, controle de climatização, as agendas para que eu tenha um ar-condicionado somente funcionando quando eu sinta muito calor ou muito frio. Isso é uma agenda automática de climatização, é possível fazer. E eu posso fazer também agendas que só acendam ou apagam as luzes absolutamente quando é necessário, além dos próprios sensores. Então, estou propondo uma casa sustentável. É lógico que em sustentabilidade a gente pode se apropriar de outros sistemas que vêm de outras empresas, né, num projeto customizado. Agora, existe um outro argumento que pode ser matador para entender um cliente, que é a qualidade de vida, é a proteção e cuidados que eu possa ter com os meus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode, eventualmente, ter um cliente, né, um casal de clientes, que entenda que as tecnologias não são necessárias. É uma pessoa altruísta. Ela, não, mas eu não preciso, eu me viro, eu vivo sem conforto mesmo, né? Só que, normalmente essas pessoas se preocupam muito com os seus e pouco com elas mesmas. Então, assim, quando eu mostrar para elas que ferramentas de tecnologia podem gerar qualidade de vida para um idoso, para uma criança, justamente fazendo proteção e cuidados, esse é um argumento válido e que pode nos ajudar. Então, por exemplo, um exemplo muito prático do idoso, né? Os idosos às vezes circulam pela casa durante a noite, né? Eles têm o hábito às vezes de acordar muito cedo ou de madrugada, isso até é relativamente comum. E se eles saem perambulando pela casa no escuro, eles podem cair, causar acidentes domésticos. Eu já tive na minha família esse tipo de situação. Então, se ao se levantar da cama, ainda 4, 5 horas da manhã, se acende um caminho de luz até um quintal, até a cozinha, por onde ele estiver andando, isso é automaticamente uma proteção, né? Assim como uma proteção que avisaria se um filho deixou uma porta destrancada, um filho adolescente que chegou de madrugada em casa, tal, meio que desorientado, deixou a porta da casa aberta. Então isso pode gerar um aviso. Então é proteção e cuidados com a nossa própria família. Isso significa qualidade de vida. Esse é um argumento muito interessante porque transcende o próprio casal, né?
e que é uma preocupação humana fundamental que nós vamos tratar com tecnologia. Tá? E aí a gente percebe que nosso cliente imagina uma residência dos sonhos dele, né? E o nosso objetivo é realizar isso, fazer esse sonho acontecer, né? Aqui eu estou colocando uma ilustração do que poderia ser para esse casal uma casa dos sonhos, né? Aí, sem dúvida, um belíssimo projeto arquitetônico, com sonorização ambiente, com uma luminotécnica bem posta, mas sem dúvida não dá para pensar nesse sonho arquitetônico que está desenhado aí, a tecnologia acompanhando, né? Senão, nós estamos fazendo um sonho arquitetônico lá do século XIX ou XX. Tá? Então, como esta casa vai virar um sonho arquitetônico humano que contempla a tecnologia e que respeita as pessoas? Bom, como é que nós temos que fazer isso na prática? Primeira coisa, olhar a fase da obra. Né? Quanto mais cedo se entra na obra, mais soluções a gente vai conseguir desenhar. Se é uma obra pronta, nós vamos ter que consultar o AV Group em soluções wireless, né? Nós vamos ficar um pouco mais limitados. É possível, mas não vai dar para criar toda uma solução customizada. Então, quanto mais cedo, melhor. Né? E nesse sentido nós vamos poder decidir entre sistemas centralizados e descentralizados. Nós falamos já disso, né? E podemos até colocar para o cliente um checklist, né? Por que eu estou dizendo checklist só agora? Porque a coisa mais importante não é fazer checklist. Muitos integradores, projetistas, levam para o cliente um formulário, ó, tô aqui, preenche. O cliente não sabe nem o que é aquilo. Então nós precisamos entender a psique do cliente, entender os valores humanos dele, a trajetória de vida, que é o que nós falamos anteriormente, para ir depois tabular. Então, e entender, conversando com o cliente, quais são os ambientes essenciais para que contemple som ambiente, vídeo, iluminação, cortinas, controle de termostato, que seria o nosso Cool Automation, fechaduras e câmeras. Né? Então, é a partir daquela leitura humana que a gente vem para essa leitura racional, senão a gente incorre em erro. E aí, qual é a documentação essencial para se começar esse projeto de automação? O próprio projeto de arquitetura, fundamental. O layout imobiliário, nós já comentamos. E, não menos importante, luminotécnico e persianas. Muitos projetistas esquecem de olhar isso aqui na fase de modelagem da solução tecnológica. Mas aí, se a gente não tem pelo menos um anteprojeto de luminotécnica ou um pré-estudo luminotécnico, a gente anda no escuro na hora de tentar criar a iluminação do cliente. Aqui eu estou fazendo um trocadilho, mas é totalmente apropriado. Né? Se eu não tenho a informação de onde jogar a luz, como é que eu vou jogar a luz? E é lógico que todo esse cadebal aqui de informação vai me ajudar a gerar projetos complementares. Então, projetos de som ambiente, de distribuição de vídeo e do próprio home theater. A gente costuma dizer isso AV. Então, esses são os projetos de vídeo de uma casa. Nós vamos poder também conectar a integração com a climatização, quer dizer, a climatização conversar com a minha automação. E também os sistemas de segurança conversarem com a minha automação. Então, tudo isso pode ser contemplado. E o começo são os projetos já descritos. Tá? E aí, uma vez entendendo isso, eu volto para o AV Group e entendo como posicionar as soluções do AV Group olhando as marcas e como eu subo nessa pirâmide de soluções, né? De modo que aqui eu vou ter soluções excelentes, mais básicas, e aqui quando eu vou subindo, soluções cada vez mais premium, cada vez mais high-end. Lembrem-se que o AV Group não trabalha com commodity, com produto de varejão, não é nada disso. A base da nossa pirâmide já é boa. Tá?
como é que eu posso escalar essa pirâmide de soluções do AV Group? Eu posso escalar ela buscando soluções cada vez mais high-end, ou seja, eu busco performance. Ou eu posso escalar essa pirâmide pelo luxo, ou seja, eu busco cada vez mais uma identidade personalizada, afirmar a minha identificação, ter valores próprios. E aí, como é que eu posso mapear as marcas do AV Group, seja numa escada de high-end, seja numa escada de luxo? É importante que o arquiteto saiba disso, porque quando ele ver uma marca, ele já vai associar a marca a uma escada de performance ou uma escada de identidade. Então, lógico que isso aqui está um pouco a grosso modo, está adaptado, mas marcas que sobem uma escada de performance seriam essas, né? Então, com marcas, por exemplo, como JBL Synthesis no topo. Se eu subir uma escada de luxo, eu vou ter, por exemplo, no topo dessa escada, muito provavelmente a marca Stanway, né? É lógico que isso aqui é uma linguagem que está um pouco simplificada, mas é para a gente ter um norte de como a nossa pirâmide sobe. E no centro dessa pirâmide, o que dá coesão às nossas soluções de áudio, vídeo e outras é a automação. Então, por isso, no topo da pirâmide, a solução Crestron, que integra tudo que existe do universo de automação. E ao lado, Lutron, que é automação luminotécnica, e ao outro lado, o Automation, que é automação de climatização. Quem conhece o AV Group vai dizer assim, estão faltando marcas aí. Por que estão sendo omitidas marcas? Bom, então, olha as outras marcas aqui. As outras marcas são a cola. São a cola que dão coesão, coerência e que tornam o AV Group completo. Então, aqui apareceram agora marcas de áudio, né? E então, essas marcas, como a Can, como Hell, como a V-Screens, a V-Shades, elas são a cola que unem esse vasto mundo de áudio e vídeo high-end ou de luxo com automação. E aqui, por que apareceu um monte de pirâmide pequenininha e aquela pirâmide grandona desapareceu? Porque o poder de resolução do AV Group em projetos é tão poderoso que eu posso olhar cada marca com a sua própria pirâmide. Por exemplo, Origin. Origin eu vou ter desde uma caixa de entrada a E60 até produto de altíssima performance como a D105. Então existe uma escala de produtos, existe uma escada de produtos dentro da própria Origin. E cada uma dessas marcas que eu olhar individualmente, elas têm a sua própria pirâmide. Então eu tenho soluções AV Group, uma pirâmide toda, e aqui cada marca tendo a sua própria escada. Para os arquitetos, coisas que são extremamente importantes de conhecer aqui são coisas como a V-Shades, porque são totalmente de linguagem arquitetônica, e Art Nouvion, que é decoração acústica, né? Então, isso são elementos fundamentais. Mas quando a gente começa a olhar o todo, a gente vê que toda a tecnologia serve ao propósito humano, né? E o profissional especialista no ser humano, né, dentro do projeto é o arquiteto. Então aqui nós estamos entregando toda a ferramenta tecnológica ao arquiteto. Por isso que não empoderar o arquiteto, aqui não é clichê, o termo é válido. Tá? Tendo uma noção e um conhecimento da resolução dessas marcas, né? E aí, quando a gente vai subir a pirâmide com um cliente, e isso já foi falado no webinar anterior, muitos clientes podem questionar: eu preciso de algo melhor? Poxa, mas para mim aquele som de radinho de pilha é o suficiente, porque eu só conheço o radinho de pilha, né? Então, aí eu vou entregar um áudio melhor para o cliente, aí ele vai conhecer algo melhor, vai se acostumar com algo melhor, e aí ele não vai aceitar mais o radinho de pilha de jeito nenhum. É isso que nós exploramos no webinar anterior, e vale a lembrança aqui.
à medida que eu vou evoluindo em sistemas, né, eu vou ficando cada vez mais exigente. Então não tem essa de dizer, ah, nossa, eu nunca frequentei um ambiente de música ao vivo, eu não entendo de música. Deixa eu me expor uma semana, um mês, 3 meses a um ambiente com boa música, na minha própria casa, eu não destroco nunca mais. E isso vale para qualquer coisa. Vale para carro, vale para celular, vale para moto e vale para nossa automação. Então, à medida que a gente evolui, a gente pode e deve usar produtos melhores. Tá? Esse é o argumento básico para que a gente suba na pirâmide. Talvez, se eu sou um cliente de primeira viagem no mundo do vídeo, por exemplo, eu não vou colocar o melhor projetor Wolf, né? Mas eu vou iniciar, sem dúvida, uma subida na escada que pode me colocar um dia no top de linha, né? E isso vale para toda a solução AV Group, de uma maneira mais contextual. E exemplificando para vocês aqui como é que eu posiciono, por exemplo, soluções de uma maneira prática, né? E aqui eu vou posicionar uma marca muito importante, a Lutron. Lutron na nossa solução Homeworks. Vamos dar um exemplo de vários níveis da pirâmide usando Lutron. Eu poderia ter um projeto muito básico usando um tecladinho Pico, que é aquele tecladinho wireless, né? Um liga-desliga, cena simples. Bom, então aqui eu tenho um projeto Lutron, a marca mais icônica em luminotécnica, mas ainda na base da pirâmide. Posso melhorar esse projeto colocando HomeLink. O que é HomeLink? É aquele sistema que o meu carro consegue mandar comandos para automação, para acender luzes, para abrir portão, para gerar uma cena de pânico, que eu passo na porta da minha casa de carro, eu vejo um movimento suspeito, eu mando a casa ficar piscando, quer dizer, como se fosse uma cena de pânico para afugentar ali se tiver um invasor. Então esse é um projeto básico do Lutron, né? Agora vamos subir na pirâmide. Se eu subir na pirâmide, eu posso colocar sensores, então as coisas vão decidir se vão acontecer automaticamente ou não, né? Posso colocar dimmers, porque aí eu vou ter um controle de luz mais apurado, vou fazer cenas nos ambientes e posso até colocar persianas. Algumas persianas, por exemplo. Então já subi na pirâmide com o Lutron. Vamos subir mais, né? Eu posso colocar dimmers não só para criar efeito estético, mas dimmers para economizar energia, né? Posso criar cenas de efeito, que são as cenas arquitetônicas. Posso criar eventos integrados. Como assim? A iluminação não é somente a parte na minha automação. Ela conversa com áudio e vídeo. Ela conversa com segurança. Ela conversa com tudo, né? Posso colocar, por exemplo, a nossa linha de teclados de luxo Palladium, ou mesmo controle RGB, que é chamado de DMX na linha Lutron. Então aqui eu estou no topo da pirâmide Lutron, né? Então isso é muito importante, perdão aqui a gaguejada, porque muitos podem tomar Lutron como uma marca só lá no topo. E na verdade eu posso, num desenho de uma boa solução, colocar Lutron num projeto mais básico, num projeto intermediário ou num projeto de topo de pirâmide. Tá? A mesma analogia nós podemos fazer com o Crestron, a nossa outra marca muito importante de automação. Né? De que modo? Eu posso, por exemplo, automatizar uma sala, um living, posso automatizar uma casa e posso entregar serviços como media player nessa automação. Então são recursos que vão fazer com que a minha residência fique cada vez mais poderosa em termos de integrar recursos. E esse poder é facilidade. Simples assim. E quando eu olho o AV Group resolvendo esses projetos, eu posso pensar várias camadas. E resolvendo, digamos, com o Crestron, né? Eu posso simplesmente colocar uma controladora, né? E o que a controladora faz? Ela integra sistemas, tá? Ela integra sistemas como som ambiente, iluminação, áudio, vídeo, climatização, né? Em geral,
Projetistas que querem economizar demais, e às vezes, a bem da verdade, maus projetistas, se preocupam só em colocar a controladora e não colocam mais nada. E aí esse cérebro de automação tem que se virar para se apropriar do áudio, do vídeo, da iluminação. O que eu quero dizer com isso? Que coloca um bom cérebro, mas coloca um som ambiente ruim, coloca um vídeo ruim, coloca uma iluminação ruim. Aí que adianta você colocar um bom cérebro se as partes do corpo estão todas detonadas? Então, por isso que nós fazemos questão de mostrar aos projetistas as partes do corpo e não só o cérebro, né? Então, é fundamental que os subsistemas que estão sendo controlados, que estão lançados nesta controladora, que é o cérebro da automação, sejam bons. Senão vai ser a primeira grande falha de sistema. Não adianta um cérebro bom se o corpo não responde, tá? Segundo nível dessa pirâmide é a gente colocar interfaces e boas interfaces, porque as interfaces são o que permite funcionalidade e acessibilidade. Então, interfaces como touchscreen, como controle remoto, como tabletop, como keypads, entre outros. Sem as interfaces, o nosso projeto tende a ser, inclusive, incompleto, porque eu posso fazer um excelente trabalho aqui, né, onde eu estou rodando o mouse, ter uma excelente controladora, um excelente sistema, por exemplo, som ambiente, vídeo, etc., mas o cliente não consegue acessar, ele não consegue entrar na automação, porque a automação tem poucos pontos de acesso pela casa, ou os poucos que tem, ainda é difícil de usar, ele não entende nada. Então, distribuindo acessos pela casa, e acessos fáceis, acessos didáticos, eu fiz interface. Então, eu já subi muito nessa pirâmide e agora eu tenho um projeto bom. Se eu quero subir ainda mais, eu posso ter uma casa que seja capaz de antecipar decisões e eliminar tarefas repetitivas, que eu disse várias vezes que é ficar no botão aperta, 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 né? Como é que eu faço isso? Com notificações, com modos da casa. Então a casa tem um modo ausente, por exemplo, não há ninguém em casa, né? O modo onde as pessoas estão em casa, né? Posso programar cenas, eventos, ter sensores que gatilham esses eventos automaticamente. O mercado costuma chamar isso, né? Na verdade nem o mercado, os acadêmicos costumam chamar isso de inteligência ambiental, tá? Existem até papers sobre isso, tal, posso mandar depois para quem tiver interesse. Mas aí eu tenho uma casa que subiu mais ainda. É uma casa efetivamente que tem inteligência aos ambientes. E se eu quiser subir ainda mais, chegar no topo da pirâmide, a gente tem uma solução que é a cara do AV Group, que é a capacidade da gente colocar a residência, confiabilidade e gerenciamento, que é monitorar as funções básicas da casa para verificar se houve um problema de rede, um problema de energia, um problema de um dispositivo cair da automação, ou ser afetado e momentaneamente não conectar corretamente na automação, e a gente poder resolver isso, inclusive remotamente, ou gerar um chamado, um relatório para que se resolva. Então estamos indo a um passo além. Além da casa ter a inteligência ambiental, né, e se antecipar a decisões, nós podemos aqui no último nível se antecipar a erros, a problemas, né? E aí a gente pode até remotamente dar assistência ao nosso cliente. Então isso é uma pirâmide de soluções de automação, aonde integradores que não estão bem conscientizados trabalham só nessa linha, controladora, inclusive dos concorrentes, principalmente dos concorrentes, colocando qualquer sorte de subsistema, né? Então, por isso que a gente tem que olhar o quadro completo, como nós estamos tentando olhar aqui, né? E para isso, a gente tem que observar a extensão do projeto, tá? Nós já estamos agora encaminhando para o final, tá? Peço um pouco a paciência de vocês. Esse webinar ficou um pouquinho mais extenso que os demais, mas é um tema muito importante, né? A linguagem humana
da própria tecnologia. Como é que a gente coloca a extensão do projeto? A gente tem que definir com o cliente quais áreas essenciais vão receber os serviços de tecnologia. E aí a gente pode eleger áreas desejadas. Então eu posso contemplar uma proposta entre o essencial e o que é desejado. E aí posso imaginar uma nova expansão, que é toda a casa. E aí é importante que o meu cliente tenha consciência, que ele entenda a diferença de automatizar só o essencial, automatizar o desejado ou toda a casa. Qual é a diferença? Né? E isso me permite criar um plano de expansão, inclusive, no qual, ao longo do tempo, a casa possa evoluir. A gente sabe que a tecnologia hoje evolui muito mais rápido do que a própria construção. Então, se eu tiver um plano, seja de atualização dos ambientes essenciais, seja de expansão da automação pela própria casa, essa casa vai se manter atual durante muitos anos, durante décadas. Como é que a gente analisa isso? Bom, eu tenho um projeto aqui que é bem interessante, que é uma casa ampla, também com uma ampla área externa, com piscina. Como é que funciona isso? Se eu observar essa planta aqui, a gente vai perceber que existe uma área bastante interessante, bastante importante, né? Eu tenho aqui uma sala e uma área conectada aqui à piscina, open concept, não sei como queiram chamar. Então, essa é a área de convivência. Muito provavelmente a família se reúne aqui. Então, eu poderia deduzir, sem uma entrevista, que isso é uma área essencial. Tá? Então, estou definindo que provavelmente aqui é uma área essencial. E se eu quero fazer um projeto só de área essencial, eu vou ter uma automação como essa. Né? Isso é uma tela de Creston Home, aonde eu só estou controlando um ambiente de vivência. Tá? Agora, se eu quero expandir isso para as áreas desejadas, digamos que o meu cliente desejou automatizar a Suite Master, lógico, né? Ele que está pagando a conta, né? Quem está na Suite Master, o casal, mas ele quis também sonorizar e colocar iluminação na piscina, na hidro, nesse grande jardim que ele tem para dar uma festa, uma recepção. Então aqui eu estou colocando o meu projeto na área desejada. E aí a área desejada me dá uma automação como essa, tá vendo? Em tela real de Creston Home. É o que eu controlo o quarto, o jantar, a sala da família, a cozinha. Então eu estou expandindo os ambientes. Eu estou controlando mais sistemas em mais ambientes. Tá? E por fim, claro que o sonho seria automatizar a casa inteira, de borda a borda, de muro a muro até a calçada. E aí, quando eu automatizo uma casa inteira, qual é o grande diferencial? Eu consigo ter cenas globais. Uma cena que acorda a casa toda, que bota para dormir a casa toda. O que é uma cena boa noite para a casa toda? Vai desligar todas as luzes que, por exemplo, não são dos dormitórios, desligar ar-condicionados, ativar o sistema de segurança, verificar se as portas estão trancadas, se não estão trancadas, se tem porta aberta, mandar um aviso, né? E assim por diante. Então, a automação completa, ela tem esse diferencial. E é parte fundamental negociar com o cliente aonde a tecnologia vai atacar mais, porque nem sempre vai ser possível a extensão do projeto cobrir toda a residência. Tá? Essa é a ideia. Como é que a gente entende isso analisando o cliente? Muito bem. Nós temos uma opção, e é uma opção justa, de fazer um projeto topo de pirâmide, né, que contempla as melhores tecnologias em performance ou em luxo nas áreas essenciais. Ou a gente pode expandir mais o projeto, descer um pouquinho essa pirâmide e atender as áreas desejadas. Veja, é o cliente que tem que nos dar esse briefing, né? Eu, pessoalmente, gostaria de fazer a solução ideal, perfeita nas áreas essenciais e criar um plano
realmente de extensão desse projeto. Mas o cliente pode querer fazer algo mais amplo em áreas desejadas num serviço um pouco mais básico. Tá? E o que é importante mostrar para o cliente? O que ele ganha se ele automatizar toda a casa? Essa é uma pergunta importante, né? E que muitas vezes não é respondida. Eu ganho cenas como essa, cena deixar a casa. Né? Se eu deixo a casa, o que eu posso fazer? Eu posso fechar as cortinas, trancar as portas, apagar as luzes, subir o alarme, desligar o ar-condicionado e até ativar uma simulação de presença. Agora, faz sentido uma cena dessa deixar a casa se eu automatizei um cômodo? Não faz muito, porque o resto não vai desligar o ar-condicionado, não vai ter interação com segurança, não vai olhar se a fechadura trancou ou não. Então, esta é uma cena cujo benefício maior é numa automação total. Assim como uma cena festa, o benefício também pode ser lido numa automação. Se não de toda a casa, mas de grande parte. Porque eu posso agrupar no momento de fazer a festa toda a parte aberta da casa, ajustar os volumes, iniciar uma playlist, começar a fazer com que a casa, os ambientes de convivência da casa entrem num loop cênico, onde as luzes vão se alternando e criando jogos de luz durante toda a festa. Posso preparar a climatização e posso abrir um caminho de luz e até de sonorização da porta da casa até onde a festa acontece. Por isso que a cena festa está muito mais relacionada a uma automação completa. E quando a gente fala em automação completa, efetivamente nós estamos falando em dar conforto para toda a casa, segurança e economia, né? E esses conceitos, eles fazem mais sentido num projeto completo. Por exemplo, não faz muito sentido eu dizer, olha, eu só economizo energia na suíte. No living eu não economizo energia. Tá? Ou, por exemplo, só dou segurança numa parte, na outra parte eu não dou segurança. Então, realmente, esses benefícios, eles fazem muito mais sentido se eu já levo a automação para toda a casa, né? E a automação por toda a casa me daria uma automação com esse aspecto, né? Se eu tirar um pouco minha câmera, aí vocês estão vendo a tela do Preston Home completa, tá? Agora, sempre vai haver aquele argumento. Eu não tenho verba nesse momento para fazer a automação por toda a casa. E, embora eu ache muito interessante ter cenas como bom dia, boa noite, bem-vindo, deixar a casa, festa, etc. Então, o que eu devo fazer? O mouse está apontando aqui no cantinho para vocês. Infraestrutura. Tá? Preparar a infraestrutura e ter um plano de áreas essenciais, áreas desejadas e toda a casa. Isso é muito importante porque cria trabalho, seja por integrador de sistemas, seja por arquiteto, por muito tempo. Né? Eu vou poder voltar à residência como projetista para atualizar e ampliar as soluções da residência. Então, a residência se torna, a partir de agora, um ente muito mais vivo. Não é um projeto que eu terminei, consolidei, vou embora e a vida segue. Não. O projeto cresce, o projeto é dinâmico, ele é vivo. Como nossas vidas hoje, tem uma dinâmica de atualização muito mais intensa. E permitir essa análise no projeto vai fazer com que a residência tenha isso. Tá? E aí a gente tem aqui a nossa fase final, que é o reconhecimento em planta dessas aplicações. Então nós colocamos aqui uma planta bem grande, uma residência duplex, com uma área de piscina enorme, uma área de vivência comum enorme, para mostrar um pouco como as soluções AV Group caem aqui. É uma maneira muito simples, muito didática, de a gente fazer um reconhecimento final do que as soluções AV Group estão fazendo. Tá? Nesse case, obviamente, a gente tem que entender o cliente. Então, entender o cliente significa, por exemplo, ao final de contas, tabular as prioridades, quais são os ambientes essenciais para o casal, em comum acordo. Agora, quando eu vou lá e converso só com o pai,
O que ele tem como prioridade? Muda. Porque conversando com a esposa, há um jogo de pressões ali, e eles têm um consenso que gourmet e piscina é importante. Só que ele sozinho acha que o home theater é importante, e o escritório dele. Agora a esposa não, a esposa, se falar sozinha com ela, é suíte casal. Um filho pode priorizar a academia, a filha, por exemplo, a sua própria suíte, né? E aí a gente pensa, bom, essa filha provavelmente ela é mais introspectiva, talvez, né? E as idades são importantes também para a gente começar a selecionar. Isso é a gente começar a entender o cliente, estudar um caso. E que pessoas frequentam lá de maneira esporádica. Isso é importante para gerar cenas, é importante para gerar rotinas, é importante para gerar segurança, né? Então, digamos que tem uma avó materna que vai lá a cada 2 finais de semana. 2 finais de semana por mês, é um hóspede. Existe uma empregada. Eu vou fazer controle de acesso para essa empregada ou não. Aí tem uma cozinheira, tem um piscineiro. Então existe uma rotina de acessos que pode expor um pouco a segurança, né? Eu vou pensar nisso ou não? São fatores, né, que eu devo colocar aqui, né? Ou, por exemplo, né, muitas pessoas pensam que um empregado que acessa a casa diariamente, que ele não deve ter acesso à automação. Será, né? Eu devo, por exemplo, numa residência, ter uma cena de luz que limpar a casa, que iluminar tudo muito bem para facilitar o trabalho de limpeza. Então, os prestadores de serviço de uma residência também são, de alguma forma, usuários da automação, tá? E que eventos esse casal faz, né? O casal faz uma recepção a cada 2 meses, para até 12 pessoas, né? Faz uma festa, digamos, a cada 8 meses, ou uma vez por ano, e aí é festão mesmo, bota 50 pessoas lá. Ou seja, vai precisar de muito áudio, porque o corpo humano, ele absorve muito áudio. É só vocês verem um salão de festa desocupado e um salão de festa lotado. As pessoas, um salão de festa lotado absorve completamente o áudio. Então, se eu boto 50, 70 pessoas, quer dizer que eu vou ter que ter muito áudio ali, né? E o filho chama os amigos aí para fazer a bagunça, né, uma vez por semestre, nas férias, por exemplo. Então eu tenho uma ideia do quão festeiro essa família é e a dimensão das pessoas para dimensionar o áudio, né? É simples assim. Posso fazer a mesma análise, inclusive, para vídeo. Onde estaria essa planta? É uma obra no interior de São Paulo. É uma residência nova, onde eu vou poder fazer sistemas centralizados. O casal gosta de show. Opa, um indicativo. Valoriza objetos de decoração. O casal tem referências de automação e referências ruins. O que quase sempre é o que acontece, porque venderam para ele aquela automação no vermelho, que não é automação. Tá? A mãe, por exemplo, estudou e pratica música. Então, opa, cultura musical. O pai gosta de filmes. Então, opa, alguma coisa para home theater. Os filhos gostam de seriados e games, né? E se eu olhar a vida deles atual, a casa que eles estão, eles acham o áudio difícil de usar. O sistema de automação deles já falhou antes de dar uma festa, né? Eles dão pouca importância à TV a cabo. Então, pera, se eles dão pouca importância à TV a cabo, adianta eu colocar um box de TV por cômodo, não. Já é esse indicativo. Mas dão muita importância ao streaming. Então, opa, vai ter que ter streaming de áudio e vídeo democraticamente distribuído por essa casa. Então eu já sei como fazer, pelo menos um projeto de áudio e vídeo aqui já está mais ou menos bem documentado. Esta é a ideia, é o caminho das pedras, tá? E o estilo de música, se eu quiser ser mais detalhista, bom, aqui foi um problema, porque os pais gostam de rock, blues e easy listening, e os filhos de sertanejo eletrônico, então é muito dísparo, né? Tá difícil de bolar um sistema de áudio que seja mais para uma coisa ou mais para outra. Então, vou ter que fazer um sistema de som versátil, que tenha uma cobertura de frequências bastante ampla e que tenha subwoofer também para extravasar esse eletrônico e extravasar esse rock direitinho. Então, por isso que eu coloquei sistemas, gêneros de musicais tão diferentes, porque eu vou ter que fazer um sistema de sonorização que quase cobre tudo, certo?
E aí, mostrando para vocês essa ampla residência, né, eu posso ter nessa área externa bastante ampla aqui, né? Tem que apagar um pouquinho minha câmera aqui, tá? Uma sonorização 360 graus, que se beneficia da proximidade dos muros para até amplificar os graves, e de modo que se eu abrir, né, vocês estão vendo aqui a setinha do mouse, se eu abrir essas portas aqui, eu posso ter uma festa livremente circulando entre essa área e essa área. E aqui as pessoas circulam também, as pessoas não sentam nessa área externa. Então, é uma solução ideal para caixas 360 graus, onde o espectador pode estar em qualquer ponto aqui andando e circulando, por exemplo, né? Já nesta outra área, que é a área de piscina, o cliente está focado, o cliente está sentado aqui, o cliente está posto em algum ponto desta área de piscina, dessa área de deck. Então aqui eu posso ter um sistema com uma potência generosa e tal, porque a minha área é muito ampla, só de piscina, só de espelho de água aqui, deck, são mais de 200 metros, fora o jardinzinho externo, né? Então estou passando aqui de 250 metros, então eu preciso de um bom sistema que projete o áudio para quem estiver aqui, tá? E aí nós temos essa solução dessas caixinhas que fazem o landscape, né? As caixinhas panorâmicas. Muito bem. Para complementar isso, eu posso ter as minhas bookshelf de parede, bookshelves que podem pegar sol, chuva, vento, calor, frio, que são essas aqui. Então aqui eu tenho um sistema de sonorização bastante completo e robusto, né? Da mesma forma, se eu pensar que esse cliente gosta muito de música, as áreas são amplas, esta área aqui, que é uma área gourmet, onde a esposa gosta muito, o casal, na verdade, gosta muito, como nós analisamos. Nós vamos colocar uma densidade de caixas maiores, ou seja, vamos projetar a abertura das caixas na posição ideal, né, a abertura ideal de 45 graus, né, e vamos colocar uma caixa de mais alto desempenho, né, como esta C283. Por outro lado, nessa outra área muito ampla, o casal não pretende dar festa, o casal vai usar de uma maneira mais ocasional, vai receber poucas pessoas, ele não vai concentrar muitas pessoas aqui. Então, eu coloquei as caixas com uma menor densidade, portanto, eu estou usando não mais a abertura de 45 graus ideal, eu estou abrindo mais e estou usando um modelo ligeiramente mais básico. Tá? Então, essas escolhas são em função de ler aonde o cliente prioriza como essencial e desejado, né? E, por exemplo, se a casa precisa tocar qualquer coisa, ela precisa ter uma sonorização extremamente versátil, uma ferramenta fundamental é o subwoofer. E aqui, por exemplo, nesta área aqui de vivência, nós não quisemos colocar um subwoofer que atrapalhasse a circulação. Então colocamos subwoofer de embutir, a exemplo de um subwoofer assessorando a festa que pode acontecer aqui entre essa área interna e externa, né? Aqui eu tenho uma cobertura, né? Aqui, até por exemplo, colocamos um subwoofer exposto, um subwoofer de chão, já que o cliente não está priorizando muito investimento aqui, é uma área desejada. E lá no cinema um subwoofer embutido, porque o cinema é relativamente pequeno, então não quero ocupar esse cinema com muita coisa, tá? Projetores, aí a gente vê a nossa versatilidade de projetores. Aqui no ambiente de festa colocamos um projetor para não perturbar essa arquitetura, um projetor de ultra curta distância, né? Aqui, por exemplo, o cliente colocou um projetor, ele deseja um projetor que possa ser visto de fora da casa, não só dentro da casa, né, que é onde eu estou colocando o mouse agora. Vamos colocar uma tela aqui atrás desse sofá, mas que a imagem dessa tela possa ser vista por toda esta área e até de fora. Então coloquei um projetor com muita luminosidade, até 10.000 lumens. Aqui, por outro lado, no cinema, coloquei um projetor de altíssima performance,
um projetor que chega a fazer 8K. Tá? Então aqui eu vou balizando as soluções do AV Group em todo o seu potencial. Quando eu falo das telas, né, as telas, conforme o webinar já passado, elas enriquecem e destravam o potencial dos projetores. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma tela especializada em projetor curta distância, ou seja, uma tela short through. Aqui eu coloquei uma grande tela motorizada, que pode recolher, então não vai atrapalhar a estética desse ambiente, mas é uma tela de 150 polegadas que vai poder ser visível mesmo quando eu abrir toda esta porta aqui, que eu estou sinalizando, né, com o mouse, e eu estou circulando aqui fora, e eu consigo visualizar esse projetor. Né? E na sala, digamos, de home theater, na minha sala high-end, coloquei uma tela fixa, branca, porque como nós estudamos, o branco é neutro quanto às cores de um projetor high-end. Né? Então veja como é amplo o poder de resolução aqui das soluções. Se eu pensar lá no cinema propriamente dito, né, para não ficar a caixa esparramada, a caixa no chão, por exemplo, digamos que a esposa do casal se incomodaria com caixas expostas, porque atrapalha a estética, esse ambiente de home theater ele não é tão grande assim, vai atrapalhar a limpeza. Então eu posso colocar, por exemplo, as caixas do plano dos ouvidos, que é os 5 canais, né, embutidas na parede. O subwoofer eu já mostrei, que é o ponto 1 no chão, e o ponto 2, que são as caixas de teto, né, boas caixas de teto em relação ao sofá. Então aqui eu tenho todas as caixas embutidas em um cinema residencial e atendendo às normas da Dolby. Então uma solução muito boa e muito efetiva, e nós não estamos adaptando nada, nós não estamos fazendo nada de errado. E de quebra estou colocando um kit Artinuvion para melhorar a acústica. Por quê? Essa sala é quadrada, né? A pior geometria para fazer home theater é quadrada. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de projetar um home theater, um home cinema, nunca projetem quadrado, projetem retangular, né? O maior fundo possível, às vezes o fundo até com uma área de escape. Por quê? Se você projeta uma área quadrada, né, o som fica gerando um ping-pong aqui, não é desejável, né? Então, para resolver aqui que a sala é quadrada, Artinuvion. Tá? Então, mesmo assim, nós demos uma solução. Tá? E se a gente olhar no pavimento superior, né, nós temos banheiros. Então, nós colocamos uma caixa chamada Extreme Climate, uma caixa que é resistente a vapor de água, a jato d'água, batida d'água. Tá? Aqui na área de escritório, como a área de escritório é muito pequenininha, colocamos uma caixa que é capaz de gerar um estéreo numa única peça. Se eu quiser o estéreo, senão poderia ter feito também uma sonorização mono. Tá? Coloquei aqui também como essas áreas da residência elas não figuraram de uma maneira muito relevante nem no essencial, nem no desejado. Aqui eu estou falando já de tentar automatizar a casa toda. Eu coloquei uma caixa de entrada, coloquei uma caixa mais básica. Então esse é o sentimento que guia o projeto. Tá? E aí quando eu olho esse projeto, eu observo que eu tenho 14 zonas de áudio, se eu começar a fazer as contas, 7 zonas de vídeo, tenho um home cinema aí dentro. Se eu contar a iluminação, eu tenho 90 canais de iluminação, até mais, mas eu fui, digamos, econômico. Eu tenho 16 cortinas e persianas e 12 zonas de climatização, porque eu coloquei, por exemplo, um sistema VRF por toda a casa. Então, tem muita coisa aí, tem muita tecnologia aí. Como é que eu resolvo essa tecnologia? De uma maneira simples. Automação. A única maneira de entregar toda essa tecnologia ao cliente de uma maneira fácil e prática é com automação. Porque tem muita coisa. Então a automação aqui ela se mostra como absolutamente necessária. Ela não é algo a mais. Ela é o que finaliza o meu sistema para que ele seja acessível. Tá?
E em termos de automação, nós podemos ter, dentro da Lutron, por exemplo, sensores especializados para parede, para canto, né, e para corredor. E também para janela. Esses sensores vão me ajudar a fazer a dosimetria da luz com racionalidade, com economia de energia e evitar que o cliente fique apertando o botão. Né? Hoje, inclusive, é desejável que a entrada do meu cliente seja absolutamente livre de apertar botões. Né? Inclusive, se eu pensar em medidas de saúde, todo o caminho de entrada do cliente deveria ser tocando o menos de superfícies possíveis. E eu consigo fazer isso, por exemplo, com esse tipo de tecnologia. Tá? E aqui no segundo andar eu tenho sensor de teto, né? 2 sensores de teto que vão, né? Por exemplo, o idoso, ele sai aqui do quarto de hóspedes, começa a circular, os sensores vão detectar ele e acender uma luz para evitar que ele tropece, caia aqui, que seria um problema, né? Além disso, né, a minha residência pode ter, numa área de home cinema e nessa área de vivência, um controle remoto. E em pontos chaves da casa, por exemplo, a entrada, ou esse ponto aqui que é um ponto de convergência entre essa extensa área aqui que eu estou selecionando o mouse e essa outra área gourmet e a área de piscina, um touch. Então, num ponto muito estratégico da casa, touchscreen na entrada, ou num ponto onde há uma confluência de vários ambientes. E quem pode determinar aonde vai o touch é o arquiteto. O arquiteto entende a circulação, as rotas de circulação na casa, os meios onde as pessoas se concentram, são prerrogativa da arquitetura, não de um analista de sistemas. Então, a alocação de um touchscreen deveria ser feita, inclusive, pelo arquiteto, a exemplo dos controles de iluminação. Tá? Aqui, da mesma forma, pensamos em controles para dormitórios e touchscreen para suíte, suíte master, porque da suíte master eu tenho um belo painel touch onde eu visualizo e controlo a casa toda. Então, estou contemplando o casal com esse controle total da residência diretamente da suíte, por exemplo. Tá? E aí é lógico que nós temos as interfaces, os keypads como Horizon, que é capaz de personalizar a cor, keypads como Palladium, né, que tem uma extensa gama de acabamentos de luxo, e keypads mais simples e wireless como o Pico. Né? E esses keypads vão facilitar a minha integração. E é importante que, sobretudo, o arquiteto se aproprie desse conhecimento, porque o arquiteto que faz o dimensionamento dos atuadores. Eu tenho uma caixinha 4x2 ali para acender e apagar a luz, certo? Mas agora eu vou colocar luminotécnica, eu vou colocar inteligência, eu vou colocar cena. Quais cenas eu vou colocar? Se eu tenho um teclado Creston, eu tenho essas possibilidades de diagramar o meu teclado, né? E esse é um conhecimento muito próprio da arquitetura. Eu, muitas vezes na minha vida, vi arquitetos visitando essas mega store de iluminação, de elétrica, se informando até com promotores dos layouts, das paginações possíveis. E a mesma coisa vai ser possível com o Palladium, com essas diagramações possíveis, para que eu acenda ou dimerize um único canal ou faça uma composição cênica de muitos canais de iluminação. Então esse é um conhecimento do projetista mais do que qualquer coisa, né? Não é um conhecimento próprio de quem automatiza, e sim de quem reconhece as necessidades do cliente. Tá? E, para finalizar, nós não temos hoje só os keypads, nós temos também o touchscreen, os tabletop, e os controles remotos, além dos próprios teclados. Então, todo esse ferramentário permite com que a gente entregue o poder da automação ao cliente. De modo que uma casa sem uma boa distribuição de interfaces e sem uma riqueza de interfaces,
é uma casa que não tem automação. Posso gastar o dinheiro que for para automatizar essa casa, para levar tecnologia para essa casa, mas se eu não coloquei interfaces bem planejadas e bem escolhidas e bem distribuídas, que preencham bem essa casa, eu falhei. Então é importantíssimo que o profissional de arquitetura influencie e assuma, de certa forma, a exigência de ter bons touches, bons controles remotos e bons KPIs. Porque é isso que vai fazer a tecnologia realmente ser entregue. Tá? É onde a gente pilota a tecnologia, onde a gente manuseia. Tá? Essa foi a apresentação de hoje. Eu quero, sem dúvida, agradecer vocês pela atenção, pela paciência aí da gente ter realmente estourado um pouco de tempo hoje. Começamos um pouco depois, terminamos bastante tempo depois. Uma apresentação que parece básica, contempla assuntos que muitas vezes parecem óbvios, no entanto a gente deixa de explorar. Então hoje nós abrimos um capítulo muito especial, espero, para tratar do assunto arquitetura e tecnologia, que parecem assuntos díspares, mas na verdade são irmãos.